Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da semana 16, que engloba 3 assuntos. É uma pequena revisão sobre regra de 3, porcentagem e juros simples, né? São 6 atividades. Então, a primeira atividade, vamos fazer a leitura. Então, uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Então, aqui quais são as grandezas que eu tenho? São as peças. Então, a empresa gasta 6 peças para produzir um ventilador. Quantas peças, a pergunta, quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Então agora, como eu tenho uma regra de 3, eu vou fazer o quê? Vou fixar a minha setinha para baixo, aqui na coluna do X. E agora eu vou fazer a pergunta relacionando as duas. Se um ventilador gasta 6, se eu fizer 25 ventiladores, eu vou gastar mais. Então, vai aumentar a quantidade de ventiladores e vai aumentar a quantidade de peças. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Nesse caso, então, a setinha vai para o mesmo lado. Quando a setinha vai para o mesmo lado, a gente reescreve aqui, 6 sobre x é igual a 1 sobre 25. E faz o produto cruzado, x vezes 1, x, 25 vezes 6, 150. Então, serão necessários 150 peças. O segundo exercício também é regrinha de 3. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar a demanda de um serviço em 24 dias. Então, as grandezas são o quê? São 6 costureiras e 24 dias. Aí vem a pergunta, a fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, então costureiras agora foi para 8, quantos dias serão necessários para fazer o trabalho, né? Então eu venho na coluna do X, coloco a seta para baixo e agora eu vou comparar. Olha, se eu tenho 6 pessoas trabalhando, eu levo 24 dias. Se tiver mais pessoas trabalhando, eu vou levar menos tempo, ou seja, aumenta a quantidade de profissionais, de costureiras, vai diminuir a quantidade em dias de serviço. Então, nesse caso, eu vou pôr a setinha ao contrário, porque uma aumenta, a outra diminui. Quando isso acontece, eu repito a minha grandeza do x aqui, 24 sobre x, e do outro lado eu devo inverter. Se eu tenho 6 oitavos, eu vou ficar com 8 sextos. Agora eu multiplico cruzado, 8 vezes x, 8x. 24 vezes 6 dá 144. Então, x é igual a 144 dividido por 8. Quando eu faço essa divisão, exatamente 18 dias. O exercício 3. Uma mercadoria que custava R$ 450 sofreu um reajuste de 15%. De acordo com a inflação do período, qual é o preço atual? Então, o preço anterior era 450. O reajuste quer dizer que aumentou 15%. Então, ele vai custar o quê? 45% mais o total em dinheiro que equivale a 15%. Nesse caso, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que achar 15% de 450. Só que eu não posso usar 15%. Então, 15% é o mesmo que 15 sobre 100, que é o mesmo que 0,15. Então, a primeira coisa é descobrir 15% de 450. Então, você vai multiplicar 0,15 vezes 450. Nessa multiplicação, a gente vai encontrar 67,5. Aumentou R$ 67,50. Agora, qual que vai ser o preço atual? Depois que teve o reajuste? É 450 mais 67,5, né? Quando eu faço essa soma, eu vou chegar em R$ 517,50. Então, esse será o novo preço depois do reajuste. Vamos agora para a questão 4.
A questão 4, assim como a terceira questão, também é porcentagem. Então, a gente tem o quê? A gente teve um desconto lá, né? Tem uma geladeira que custava R$ 1.200 e para ser compra à vista teve um desconto de 14% sobre o total do valor. Quanto a pessoa vai pagar? Então, aqui eu tenho que achar 14% de 1.200 e depois pegar 1.200 menos o resultado. Então, a primeira coisa, 14%, 14 sobre 100, que é igual a 0,14. Agora, quanto é 14% de 1.200? É 0,14 vezes 1.200. Quando eu faço essa multiplicação, R$ 168. Esse aqui é o desconto. Então, qual é o novo preço? 1.200 menos 168. Resumindo aqui, subtraindo, né? Então, o que eu vou achar? R$ 1.032. Esse é o novo preço do produto lá. A questão de número 5. A questão de número 5, ela já se refere a juros. Então, vamos fazer a leitura. Um capital de 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros de 5% ao mês. Qual é o saldo dessa aplicação após 6 meses? Então, ele me deu o capital, me deu a taxa, que é 5%, só que eu não vou usar o 5%, eu preciso usar 5 sobre 100 ou 0,05, né, que é o número com vírgula. Se a taxa está ao mês, o tempo está em meses, está ok. Então, ele quer saber qual é o valor do saldo após a aplicação. O valor do saldo é o total, é o montante. É o capital que eu tinha no início, mais o que eu ganhei de juro. Então, eu não sei quanto foi de juro. É isso que eu vou calcular para depois somar nos 7.500. Vamos lá, então. Então, para descobrir o juro, vamos substituir na formulazinha, ó, J-CIT. Juro, não sei. Capital, 7.500. A taxa, vou colocar 0,05 vezes o tempo, que são 6 meses. Quando eu faço essa multiplicação, 7.500 vezes 5 centésimos vezes 6, eu vou obter o quê? 2.250. Pego o resultado desses dois, multiplica por 6. Agora o juro foi esse. Mas qual vai ser o montante no final? Vai ser a soma dos 7.500 mais 2.250. Então, qual seria o montante? Somando os dois, R$ 9.750, né? Atividade número 6, também se refere a juro. Vamos fazer a leitura. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês, durante 5 meses, ok? Mês está na taxa e tempo também está no mês, não tem que transformar nada. O juro desse período foi 305. Qual é o capital? Então, ele quer saber o C. Como eu estou me relacionando com juros, formulazinha J-CIT. Nós vamos substituir os valores aqui nesta fórmula. Primeira coisa, o juro, 305. No lugar que está o juro, vou tirar o J e colocar 305. Capital. Capital é o que eu quero descobrir. Vou substituir, vou deixar o C. A taxa está 10%, só que eu não posso usar 10. Eu tenho que usar 10 sobre 100 ou 0,10. Então, vou substituir por 0,10 ou 0,1. E o tempo, 5 meses. Então, agora multiplicando, eu conservo 305. 5 vezes 0,10 vai dar 0,5. 0,5 vezes C, 0,5C. Agora, eu quero isolar o capital. Eu vou trocar aqui, ó. Vou trocar os membros sem mudar o sinal, porque eu troquei ambas as partes ao mesmo tempo. Ó, ficou desse jeito. Então, o capital é 305 dividido por 0,5. Quando eu faço essa divisão, 610. Então, qual foi o valor aplicado? R$ 610. Bom, então por hoje a nossa correção é só.